O que acontece, o medo ou ganância? Aqui, o que eu usei? Vocês conseguem identificar? Na chamada desse vídeo aqui, ó. Você não consegue casar sem essas três coisas. O que vai levar a pessoa a assistir o vídeo. Justamente. Não adianta você ter um vídeo, uma boa copy, se você não chama ela da maneira certa. Porque o cara pode olhar, ver alguém falando ali sem... Vamos imaginar que não tem título ali. Como ele tem o controle, lembra que eu falei? Ele pode achar que aquilo, mesmo sem assistir, que aquilo é ruim ou que aquilo é bom. Ainda mais um cara que ele nunca viu na vida, né? Com essa cara de feia aqui, ele vai falar assim, o que esse cara quer? Por que tá... E as coisas aparecem, olha como que é louco o marketing digital. Quando você faz um trabalho de tráfego certinho, as publicações elas aparecem na timeline da pessoa, no feed. Isso já aconteceu com vocês, não sei se vocês já perceberam. Porque você teve interesse em alguma outra coisa relacionada àquilo às vezes um tempão atrás, e aquilo está aparecendo. Então, cai no colo da pessoa na hora certa, entendeu? Ou não na hora certa, né? Mas para a pessoa que pode vir a ser o cliente certo. Porque você vai educar ele ainda, dele precisar. Entendeu? Então tem que ter uma chamada para fazer aquela pessoa assistir. Entendeu? E aqui o que eu estou trabalhando? O medo. Lembra? Medo ou ganância? Uhum. Aqui eu estou trabalhando por medo. Você não consegue casar sem essas três coisas. Quando eu mostro isso para uma futura noiva, uma futura pessoa que vai casar, um futuro casal, o que será que esse cara está falando que eu não posso casar, gente? Entendeu? Aí ele vai ouvir. E lá tem que ter um bom texto. Você tem que produzir um conteúdo, um roteiro, que realmente de coisas que acontecem. Mas lembra, falando da transformação e não do processo. Você pode até falar um pouco do processo, mas as pessoas tendem a não gostar de muita coisa muito complexa. Senão, às vezes, até desiste de casar. Se eu falar que essas três coisas por exemplo... aqui eu falo de... Deixa eu abrir o vídeo para vocês verem. Eu ia mostrar depois, mas eu não resisto. As três coisas que os casais não fazem hoje em dia, que são os motivos de um casamento sair fora do planejado, não sair como esperado. A primeira delas os casais hoje não marcam a data do casamento, os casais hoje não marcam quando tudo vai acontecer, uma data prevista. Como vai correr atrás de tudo sem uma data? Segunda coisa, os casais hoje não têm bem claro quanto podem gastar com o casamento, com os preparativos. E se você não tem bem claro quanto você pode gastar, qual o seu orçamento final, fica muito difícil porque você fica perdido, você não tem um norte para seguir, você não sabe quanto você pode gastar aqui, quanto você pode economizar ali. E terceira coisa, os casais não sentam juntos hoje para conversar, para colocar tudo no papel, para ver o que é mais bonito, o que não é, o que compensa mais, o que não compensa. Façam essas três coisas básicas e vocês podem ter certeza que o casamento de vocês vai sair dentro do planejado. Entendeu? Então aqui eu estou trabalhando aqui, o casamento perfeito, dentro do planejado, a transformação, o resultado final. E no meio daquilo eu falo de coisas básicas. As pessoas gostam de coisas básicas por quê? Coisa que é plausível para ela. Entendeu? Coisa que é fácil de alcançar. Se eu falar ali o seguinte, um exemplo de fazer abdominal para a barriga de tanquinho. Se eu falar ali, uma das coisas que os casais não fazem é pegar a planilha de Excel, colocar tudo lá, fazer as contas, separar. O cara vai falar assim, mas para casar eu preciso fazer isso, nem sei mexer no Excel. Eu não sei mexer no Excel, imagina, entendeu? Então você vê como que é? Você tem que falar de coisa plausível. Porque as pessoas se conectam com isso. As pessoas querem coisas fáceis, entendeu? Então é isso. Um exemplo aqui para vocês legal. E aí, voltando um pouquinho no que a gente tinha falado, né? Aqui a gente cria o gatilho mental da autoridade. Não é só com o cliente, né? Com o concorrente também, outros profissionais da área. Depois que eu fiz o vídeo, fiz semana passada. Aí ele já está rodando, o tráfego dele já está girando. E os interesses e tal. Aí, que dia que foi? Anteontem? Acho que foi anteontem. Tô lá em casa, aí a Stephanie, minha esposa, chega do serviço, falou assim pra mim, amor, eu tô lá e como que é o nome da amiga dela? Janaína, acho que é. Falei assim, a Janaína chegou pra mim, falou assim,
Tô rolando meu feed lá do Instagram, dali a pouco passa um cara falando um negócio de 3 coisas lá. Eu falei, peraí, eu conheço esse cara. Aí eu voltei, falei, ó, o marido da Stephanie. Aí eu falei, uai, mas... Aí eu fiquei até preocupado, falei, será que eu fiz o tráfego errado? Tá passando para quem não é para passar? Falei, tá errado, porque não pode, você tem que passar para quem você selecionou. É um algoritmo que não erra o Facebook. Aí ela falou assim, não, ela trabalha com... Ela é maquiadora de noivas, para casamento. Então, atingiu certo o público que eu queria. Então, tá ali dentro do público que eu queria. Se ela tá vendo, noivas também estão vendo, porque os interesses batem. Entendeu? Então, você gerou autoridade para outro profissional. Então, olha como que é pura verdade isso aí. Entendeu? Não estou falando besteira. Então, medo ou ganância? Ali eu usei o medo. Ganância. Você vai usar o que a pessoa pode... O que é de valor que ela pode receber? Qual que é a transformação que ela sente ganância por aquilo? O que ela almeja? Né, num casamento, num evento, o que o cara almeja? Por exemplo, o Rafael trabalha com evento. Com quem que ele pode trabalhar? Com um futuro possível cliente que vai organizar um evento, por exemplo. Ó, já estou te dando uma ideia. Futuro possível cliente. Parece aquele futuro do pretérito, do perfeito. Futuro possível cliente que vai organizar um evento. O que é a ganância dele naquilo? Ganhar dinheiro. O cara quer ganhar grana promovendo um evento. Entendeu? Então, você já trabalha com esse povo. Você já vai fazer um marketing direcionado para ele, trabalhando na ganância dele, produzindo algum conteúdo que o cara que cresça o olho dele, que ele produzir naquele evento, ele pode ganhar e ao mesmo tempo já te contrate da tua parte lá de fazer a parte da alimentação, do churrasco e tal. Entendeu? Então é tudo interligado. Headline. Então, para boa copy, além da big idea, o que a gente tem que ter bem definido? E isso aqui ele é de acordo com a big idea. Você não pode pôr um texto chamativo que não tem nada a ver com a big idea, não faz sentido. Lembra que eu falei? Você tem que defender a tua big idea, você tem que defender a tua ideia. Então você tem que usar a headline. A headline é o quê? O cara tá lá, a headline é o que chama ele para ver. É o que chama ele, é o que prende a atenção dele. Tem outros que chamam de punchline, mas eu gosto de chamar de headline porque é título mesmo, e eu ponho chamativo porque o título tem que ser chamativo. Então, defendendo a big idea, você vai elaborar um título que tem a ver com aquilo, igual eu fiz ali. Você não vai casar sem essas 3 coisas. Então, eu defendi o que eu estou falando ali dentro. E é uma coisa que confronta. A headline tem que confrontar o teu cliente, o teu possível cliente. Entendeu? Tem que ser uma coisa que tire ele da zona do conforto. Não adianta você achar que uma frase é chamativa, mas não confrontar. Entendeu? Se for só chamativa para você, tem que ser chamativa para ele. Tem que confrontar. Peraí, o que é 3 coisas que se acontecer eu não vou casar? Entendeu? É frase que tira o leitor da sua zona de conforto e traga-o para a leitura. Então, conteúdo de texto ou vídeo. Aqui eu já tinha até posto o exemplo, mas foi bom lá que eu rodei o vídeo para vocês verem. Então, conteúdo de texto ou vídeo. A copy serve para os 2. Tá? Eu falo porque depois que vocês começarem a estudar, você tem que tomar cuidado com isso. Aconteceu comigo. Eu comecei a estudar sobre copywriting, sobre copy, e parece que ele fica remetendo a carta só, remetendo à escrita. Mas isso usa para os vídeos também. É porque eles falam muito de copywriting, porque hoje a estratégia, depois lá no final vocês vão ver esse processo, onde ele vai ir, ele vira um círculo que se repete. Lá no processo de capturar o e-mail, que são as leads, e trabalhar, aquecer o teu cliente mandando e-mail para ela, eles falam muito de copywriting naquela parte. E mandar e-mail é como se você estivesse mandando uma carta. Entendeu? Mas vocês têm que lembrar que a copy tem que usar nos vídeos também. Agora, fala uma coisa, que, por exemplo, se é na questão do texto, existe também a questão que as pessoas não têm muita paciência para ficar lendo algo muito extenso. Então, teria que ter um headline chamativo que tirasse a pessoa da zona de conforto, mas também um texto mais direto. Sim, depende. Eu aprendi que é o seguinte, esse cara top do mercado digital, ele fala isso. Dependendo da tua informação que você quer passar,
Hoje, realmente, tem uns conteúdos, a gíria no marketing digital chama de nuggets. O que é nuggets? Nuggets é algo fácil de ingerir, entendeu? Por isso que chama de nuggets. Ou então, conteúdo Nutella, eles falam, porque é coisa fácil de ingerir, coisa que todo mundo gosta e rápida. Por quê? Porque hoje, realmente, é o que você falou, na internet, o povo não gosta mais de ler hoje, que é coisa pronta, não tem mais paciência. E o que acontece? Você produzir o teu conteúdo, por exemplo, em vídeos. Esse vídeo que a gente está fazendo aqui, eu vou produzir vários nuggets dele. Eu vou cortar. Aqui eu vou ter conteúdo pro ano todo, se eu quiser. Olha o tanto de coisa que a gente está falando aqui. Olha o tanto de sacada, de ideia que a gente tem, que funciona no marketing digital. Eu vou cortar. Por quê? Que estratégia é essa? Porque o pessoal gosta de um conteúdo fácil de ingerir. E isso é o que eu vou postar diariamente no meu Instagram, no meu Facebook e tal. As pessoas ingerem mais fácil. Mas ele diz o seguinte, que antes nugget era considerado, tipo assim, no máximo 1 minuto de vídeo. Por quê? Porque lá no Instagram, não sei se vocês sabem, mas para não ficar cortado o teu vídeo, é no máximo 1 minuto. Se você pôr mais, ele já tem que rolar para ver outra parte. Então, eles tentavam fazer no 1 minuto. Hoje o nugget já não é mais isso. Por quê? Hoje o nugget se você precisar passar a tua informação, no máximo até 10 minutos você pode. Mas você não pode ficar enrolando. Quanto mais tempo para você passar a tua informação, mais o conteúdo deve estar bem formalizado. Mais ele deve estar com um início, meio e fim. Por quê? Para a pessoa, ela até começa, mas é difícil ela terminar de ver. Então você tem que prender ela de um jeito que ela vai querer ir até o final. Entendeu? Na escrita, a mesma coisa. Na escrita, a ideia da copy na escrita, mandar e-mail, por exemplo, para o teu cliente todo dia, para ele se manter atualizado do teu produto, do que você oferece, para você manter ele se educando ao que você vai oferecer. O pessoal, se você vê as cartas de venda que eles escrevem, é enorme. Tipo assim, o cara passa ali o quê? Enorme assim, né? O cara passa lendo, é grande. O cara passa uns 5 minutos lendo. Se ele passa 5 minutos lendo, é bastante coisa. Mas ele escreve de uma maneira onde ele prende o cara, entendeu? Ele deixa o desfecho lá no final, entendeu? Por isso que a copy tem que ser bem elaborada. No texto, no vídeo, você consegue passar. Eu consigo falar muito mais coisas rápido em 1 minuto do que eu escrevo. Então, por isso que o vídeo tende a ser, às vezes, ser mais curto, é mais fácil de trabalhar. Mas na escrita é mais difícil. Na escrita é mais difícil. De você passar tudo escrevendo pouco. Entendeu? Até por isso que o texto converte mais. Porque o texto ele passa mais informação. Às vezes eu posso pegar... Que nem aqui, por exemplo. Se eu entregar isso aqui impresso para vocês, vocês vão ler tudo. Eu duvido que vocês vão entender metade do jeito que vocês estão entendendo comigo e acompanhando, lendo praticamente e explicando. Não tem jeito. A questão do texto assim, é interessante fazer uma publicação no Facebook. Certo. Mas eu fazer uma headline, mas que talvez a pessoa possa aplicar e direcionar talvez para um blog, onde naquele blog vai estar mais explicado. Sim, eu vou explicar disso depois. Entendeu? É todo um processo. Mas é legal você estar falando isso, que você já está pegando o fio da meada, entendeu? Que é um processo. Lógico que não vai morrer ali, entendeu? Você tem que ir trazendo. Que nem eu falei, a venda às vezes está no conteúdo. Depois você tem que trazendo o teu cliente através de páginas, de plataformas, onde você vai comprovando tudo aquilo que você pôs no conteúdo. É isso mesmo, está no caminho certo. Então aqui a ideia do vídeo. Aí aqui gatilhos mentais. Então, lembra que eu falei que dentro da copy a gente tem os gatilhos mentais que a gente utiliza para o texto ficar mais persuasivo, né? Sem a pessoa perceber que é uma venda. Tá? O que são os gatilhos mentais? Tem um livro que eu li, eu não lembro o nome do autor agora, mas depois vocês pesquisam para vocês lerem. Vocês que vão entrar nessa onda de marketing agora, é um livro sensacional. Chama Nudge. Nudge é empurrão. O que é o empurrão? O empurrão para a pessoa tomar uma decisão. Basicamente é isso. Então aqui, ó. O que é o Nudge? O livro Nudge ele explica forças ocultas que moldam as decisões das pessoas.
Essas forças ocultas são o quê? Os gatilhos mentais. Forças ocultas. A pessoa está tomando uma decisão e ela nem sabe por quê. Como que você fez ela tomar aquela decisão? É incrível o poder de persuasão que tem esses gatilhos mentais.